Como eu faço para ter um time de alto rendimento, de alta performance na minha empresa? Sim, eu sou empresário, empreendedor, já entendi que eu preciso que o meu time entregue resultados, mas eu não consigo fazer isso com consistência. Se você é empresário, líder, empreendedor, já pensou isso? Esse episódio é para você. Então sejam bem-vindos. Estou aqui com Denise Lustre. Tudo bem, Denise? Como é que você está hoje? Tô maravilhosa, tô ótima. Estamos Vamos em falar Ribeirão. de gestão de pessoas, é um assunto que eu adoro. Aqui tá fresquinho no estúdio, né? Diferente de Ribeirão Preto, que costuma Super ser mais fresquinho. Choque térmico saindo daqui. Exatamente. Então vamos falar então sobre esse desafio de formar times de alta performance com consistência. Porque se eu sou um empresário, eu tenho diversos times em diversas camadas, né? Tenho as áreas, tenho às vezes a sub-área dentro da área, dependendo do tamanho. E muitas vezes o que acontece nas empresas é essa disparidade de desempenho. Eu tenho um time desempenhando muito bem, eu tenho um time desempenhando muito mal, porque pode ser que depende do líder que eu coloco, depende do líder que saiu e tal. Então, hoje nós vamos falar sobre esse desafio de ter times que funcionem bem, com consistência na minha liderança. Nós já vimos nos outros episódios, Denise, a importância de fazer a gestão de pessoas, como geralmente não se faz gestão de pessoas por falta de dados, por falta de processos. Por falta de consciência de que é importante. Por falta de consciência, que é importante. Vimos no último episódio a importância do RH, da sinergia de RH e liderança para que isso aconteça. Agora, nesse episódio, queria que a gente construísse juntos um processo. Um macro processo, né? De como que eu faço para sair dessa confusão, desse cenário mais comum de confusão, que não sei quem faz o quê e tal, até chegar a um time de alto desempenho, onde todo mundo sabe o que faz, todo mundo sabe o que entrega, tal, tudo funcionando maravilhosamente bem. Se eu tenho uma empresa bagunçada dessas, Denise, na questão de gerenciar pessoas, de fazer a gestão de pessoas, qual que você recomenda que seja o primeiro passo que eu tenho que fazer? Primeiro passo é a gente unir as lideranças e atribuir a eles a responsabilidade de mapear os processos da área. Porque as coisas acontecem dentro da organização, né, Lucas? Sim. E se a empresa está alcançando resultados, ela relaxa em relação à gestão, né? Muito verdade. E principalmente com gestão de pessoas. Então, o que eu costumo dizer, eu já disse em episódios anteriores, mas eu quero reforçar que o resultado positivo camufla a ineficiência. Se você não tem uma gestão de pessoas bem estruturada, eu tenho certeza que aí na sua empresa você tem pessoas que fazem o que é esperado, dão resultados que contribuem para a empresa. Você tem pessoas que entregam pouco, que não contribuem pouco ou contribuem nada com o resultado do negócio. Você tem pessoas que contribuem além do esperado. E se você não gerencia, você investe errado. Investe não, né? Você gasta mal o dinheiro de salário. Por que você gasta mal o dinheiro de salário? Porque você paga o mesmo salário para quem entrega e para quem não entrega. O dinheiro que você paga em salário, que é alto, é um custo muito alto, para quem não entrega ou entrega pouco, você está desperdiçando dinheiro. E se você não reconhece, se você não gerencia, você não pode reconhecer as pessoas que entregam, que geram valor para a empresa dentro do que se espera dela, ou aquelas que entregam acima. Então você perde talento, você perde energia e você perde dinheiro. Então, montar uma gestão de pessoas estruturada vai fazer com que o seu negócio tenha uma margem maior e que o custo da folha de pagamento, em função do lucro que você tem, vai ser uma relação muito mais proveitosa, muito mais valiosa. Então, o primeiro passo seria montar os processos. Montar os processos. A primeira coisa é organizar a casa, organizar o trabalho das pessoas de uma forma estratégica. Estratégica em termos de tempo, em termos de qualidade, em termos de custo também. Vamos fazer um exercício nesse episódio? Tive uma ideia aqui, vamos ver como é que vai funcionar, se vai funcionar legal. Eu tenho uma empresa. Nesse momento, eu, Lucas, sou um empresário. Sim. Tá? A minha empresa é de mesa de podcast. Nós somos especializados em mesa de podcasts. Sim. E, como você deve imaginar, agora nós estamos bombando, porque com tanto de podcast, nossos pedidos de mesa de podcast explodiu.
Nós estamos bombando. Então, eu já tenho 300 colaboradores, Sim. tá? Tenho as minhas áreas de produção, comercial, marketing, todas as áreas básicas de uma empresa, a gente tem. Mas eu me identifiquei. Eu assisti os 2 primeiros episódios, eu falei, eu sou esse. As pessoas não sabem o que faz, eu não sei cobrar, o meu líder chega lá, tá perdendo, o meu turnover tá alto e tal. E eu quero sua ajuda, Denise. Eu quero sua ajuda pra gente botar isso aqui em ordem. Bora. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Então, primeira coisa que você tá falando que eu tenho que desenhar processos. Na prática, o que eu tenho que fazer? Como que eu... Me dá um exemplo, assim, se quiser usar alguma das áreas da minha empresa como exemplo, me ajuda. Por onde que eu vou começar? Sua empresa acontece em processos. Tá. O processo está lá. Quer você veja, enxergue, monitore ou não, eles acontecem, tá? Tá. Eles podem acontecer e normalmente eles acontecem de uma forma não organizada. Uhum. E você otimizando os processos, você consegue otimizar resultado. Sim. Então, o que é processo, Lucas? É uma sequência de atividades organizadas que geram um determinado resultado. Então, vamos supor, a sua área financeira. Uhum. Sua área financeira tem um processo... Tem um problema, tá? A produção, nós estamos perdendo muita tábua. A gente perde tábua demais, tá? Porque, assim, mesa de podcast não é qualquer... Nós somos especialistas em mesa de podcast. Então, ele tem uma formatação diferente. Tem que ser bonito, tem que ter uma distância legal. Então, hoje a gente é especialista nisso. Então, acontece que, às vezes, a mesa fica muito grande e aí a gente tem que descartar. Entendeu? Como que eu faço? Como que esse processo me ajuda lá na minha área de produção? Vamos pegar a minha área de produção. O que seria um processo da área de produção, por exemplo? Por exemplo, o planejamento do seu processo de produção. Tá. Então, toda empresa tem um PCP, que planeja o tamanho da mesa, porque de repente você tem um podcast com uma mesa redonda, um podcast com uma mesa retangular, um podcast que tem uma mesa de 2 metros, depende do ambiente, né, do local onde essa mesa vai estar instalada. Uhum. Então, você precisa analisar os seus pedidos e planejar a produção. Então, se você não planeja a produção, você pode ter, por exemplo, vários pedidos de mesas redondas para um determinado período de entrega, e você tem mesas retangulares para um outro período. Se você não organiza a produção, a equipe pode produzir mesas redondas na frente das retangulares, mas o prazo de você entregar as retangulares era mais curto, e aí o que acontece? Você produz de maneira atemporal, né, ou no tempo errado, e você prejudica a entrega para o seu cliente, atrasa a entrega para o seu cliente, você prejudica daí a relação e o seu nome no mercado. Perfeito. Agora você está perdendo matéria-prima. Uhum. O que está acontecendo? Eu não sei qual processo está errado. O erro pode estar no planejamento, se o planejamento não montou o plano de produção dentro das medidas corretas, Uhum. ou se foi o pessoal do processo produtivo que não fez o setup das máquinas de corte da maneira correta, dentro das medidas necessárias, e lá na frente você vai descobrir que a medida da mesa está errada, ou você tem um retrabalho de ter que recortar essa peça, ou você perde a peça. Né? Se você cortou ela de um tamanho maior, você pode retrabalhar e acertar a medida dela. Uhum. Se você cortou num tamanho menor, e a mesa era maior, você inutilizou, você perdeu matéria-prima. Agora, onde você pode melhorar no processo? Tá, onde que eu posso melhorar? As etapas precisam ser cumpridas de maneira a evitar que esse erro aconteça. Certo. Conferir as medidas das peças a serem produzidas com os pedidos dos clientes. Uhum. Né? Pode ser uma etapa do processo que não estava lá, e você coloca essa etapa e você evita que esse erro aconteça. Você falou, eu entendi qual que é o problema. Agora, eu vou incorporar, esse episódio eu vou incorporar, tá bom? Eu sou o dono da fábrica, tá? Costuma aí que eu vou ser o dono da fábrica nesse episódio. Entendi. Sabe qual que é a questão? Qual que é a questão? É que o João tá comigo desde o começo. Ele é meu líder de produção, tá? Só que o João tá desde o começo quando a gente fabricava 10 mesas por mês. Então, o que ele fazia? Ele fazia os pedidos no papel. Então, ele fazia o pedido lá no papel e passava lá para produção. Só que agora a gente tem tipos diferentes de mesa, agora a gente tem prazos de entrega diferente, a gente tem tipos de mesa diferente, prazos de entrega diferentes, materiais diferentes.
E aí, quando ele faz tudo isso na mão, a pessoa que vai efetivamente começar a linha de produção, quando ele pega tudo aquilo lá, e aí embanana. Mistura material de um com material de outra, prazo de entrega aqui. Porque, às vezes, nem sempre o primeiro pedido é o primeiro prazo de entrega. Exatamente. Você teria que ter no seu processo uma etapa de separar os pedidos por tipo. Então, os pedidos de mesa redonda vão para cá, os pedidos de mesa retangulares vão para lá, os pedidos de mesas de mogno, mesas de jacarandá, mesa laqueada, mesa branca, preta. Nossa, ainda bem que você tá aqui, porque eu para incorporar não ia saber todo esse tipo de madeira, não. Ainda bem que você me ajudou nessa, vai. Então, você separa o tipo de mesa, o formato da mesa e o material das mesas, né? E com essa organização, você consegue organizar o seu processo produtivo em função de prazo, em função de forma, em função de matéria-prima. Legal. Então, olha só, galera, vamos acompanhando aqui, porque dentro desse case real, a gente vai entender quais são essas etapas do processo até ter um time de alto desempenho. Então, beleza. Uma coisa eu já entendi, tá, Denise? Entendi que se eu não tenho o processo desenhado com todas as etapas, vai acabar caindo na responsabilidade da cabeça de alguém. Perfeito. E essa cabeça de alguém não vai acompanhar a complexidade do que toda a cadeia deveria ter. Olha só, Lucas, nos episódios anteriores, a gente falou da necessidade de organizar o trabalho e definir o que cada colaborador precisa fazer. Perfeito. E que no método tradicional, os RHs normalmente costumam entrevistar as pessoas nos seus cargos para montar esse documento que define o que cada um deve fazer na empresa. E nesse método tradicional, o RH vai entrevistar a pessoa e depois vai validar com o líder, e isso vira um documento que normalmente se descola da realidade porque ele não reflete o que a empresa precisa. Mas olha só, se eu entrevisto esse seu colaborador, que está com você desde o início, ele vai relatar o que ele faz da maneira que ele faz. E a maneira que ele faz está te fazendo perder matéria-prima, está te fazendo perder prazo. Mas ele vai descrever a forma que ele faz, a sequência de atividades que ele criou, que ele desenvolveu, que ele sempre fez, e ele vai colocar ali. Então, esse fica sendo o acordo de o que é que você faz dentro da tua função. E esse é um baita de um exemplo de que, como eu disse no outro episódio, nem sempre o que a pessoa diz que faz, como ela diz que faz, é o que o negócio precisa que seja feito. Perfeito. Então, esse é um baita de um exemplo. Quando eu defino o processo, eu começo a atentar para esse tipo de problema. Né? Se o problema já está acontecendo, a hora que a gente senta com a liderança do processo produtivo, que eu sento com você, que é o líder dele, e começo a perguntar para ele como é que a coisa acontece, tá? E ele vai organizando essa sequência de atividades, isso já é um exercício para o líder repensar e refletir sobre como as coisas estão sendo realizadas na área dele. O que deveria acontecer e o que deveria não acontecer. Não acontecer. À medida que ele define como a coisa acontece, então ele pode desenvolver esse trabalho junto com a equipe dele, focando em como as coisas acontecem na área, ele pode perceber, nossa, mas aqui a gente pode botar essa atividade, e essa atividade evita que esse problema aconteça lá na frente. Como você falou, por exemplo, de separar os pedidos por tipo e por prazo de entrega e tal. Perfeito. Legal. Né? Minha grande fonte, Lucas, onde me acordou para isso, foi o sistema Toyota, estudando o sistema Toyota de produção, que é um ícone, né? Sim. É onde a gente começou a dar uma atenção maior para o processo e onde essa empresa estourou no mundo e ninguém conseguiu copiar o processo produtivo da Toyota. Então, é um exercício que a gente começa a fazer com as lideranças, refletindo sobre as etapas que devem acontecer nos processos da área deles. Tá. E, com isso, a gente organiza o trabalho de uma forma otimizada, de uma forma que as pessoas podem trabalhar com maior qualidade, de uma forma que você padroniza etapas, e essa padronização te permite uma maior eficiência e te permite melhorar o processo, porque o processo é vivo, né, Lucas? Você está em constante melhoria, ou deveria estar. E olha como vai conectando os assuntos que a gente foi falando ao longo desses episódios, né?
E aí que vem a consciência, né? Por quê? Se um líder chega à conclusão que está tendo muita perda de material, se ele não tem essa visão de processo, provavelmente ele vai trocar máquina, ele vai trocar pessoas, e aí pode trocar máquina, pode trocar pessoas, pode fazer motivação, pode fazer o que for. Não vai resolver o Não problema. vai resolver, porque o trabalho está desorganizado. Uhum. É a base de tudo que precisa da atenção. Você já pegou empresa assim? Que tipo assim, tava com um erro ali em determinada atividade, determinada área, determinada tarefa, o cara já corrigiu de tudo e não resolveu? E aí que ele foi se tocar que era O problema é o processo. Está cheio de exemplos. E além de você, ao escrever o processo, e você, ao escrever, você ter a noção mais clara de onde você precisa apertar um parafuso e mudar aquilo para otimizar aquilo, com tudo organizado, você consegue perceber saltos de melhoria para você otimizar cada vez mais. Um exemplo, lá na Corus, a gente tem um processo de implantação do sistema, onde a gente trabalhava com reuniões individuais. Então, o cliente assinava o contrato da plataforma e a gente marcava reuniões individuais, né? Cada empresa com uma reunião, onde a gente percebeu que, à medida que a empresa está crescendo, eu não conseguia, não iria conseguir atender com qualidade todos os clientes com essa reunião individual, onde a gente discutia, treinava os clientes a usarem a plataforma e na metodologia de gestão de pessoas. Então, uma decisão muito óbvia seria: vou contratar mais pessoas. Mas, olhando para o processo e com modelos, né, que é importante a gente estar sempre ligado com conhecimentos, né, com a outros aprendizados, a gente começou a gravar os treinamentos, porque eram repetitivos, eram muito repetitivos. Aqui nessa tela você clica aqui, aqui você vai fazer dessa forma, esse botão faz isso aqui faz aquilo. Era tudo muito repetitivo. E o que a gente fez? Nós gravamos esses treinamentos e disponibilizamos para os clientes que entram, que assinam a plataforma, os treinamentos gravados que ensinam o funcionamento passo a passo de cada módulo, de cada etapa da implantação. E aí a gente tem plantões permanentes. Então, enquanto num primeiro momento a gente tinha uma quantidade de reuniões limitadas para implementar o sistema, hoje, com esses treinamentos gravados, a gente consegue deixar eles disponíveis a qualquer momento. Então, o cliente pode assistir quantas vezes forem necessários, né? Quantas vezes ele quiser, treinar outros profissionais com o mesmo treinamento gravado, e a gente tem reuniões semanais de plantão de suporte. Então, no final das contas, melhorou a tua capacidade produtiva, sem que eu tivesse que aumentar a equipe de implantação. E melhorou para o cliente. Exato. Porque ele tinha um treinamento que era feito online, agora ele tem um treinamento que é gravado, que ele pode assistir e reassistir quantas vezes ele quiser. E no ritmo dele, não perde o tempo. No ritmo, no timing. Perfeito. E a gente não eliminou o contato direto. Então, toda semana, teve dúvida, a gente tem lá vários horários em que o consultor, que é um especialista em gestão de pessoas, ele está lá para atender quem tem alguma dificuldade, para discutir uma estratégia de gestão de pessoas, né? E destinar o tempo que era para um treinamento de conhecimento repetitivo, ele investe mais tempo na orientação da gestão estratégica de pessoas, dos processos, dos procedimentos, das políticas, porque a gente, além de uma plataforma, a gente tem um conhecimento muito profundo de gestão de pessoas. Então, legal. Então, olha só, esse é um exemplo que pode ser transportado para outras situações da empresa. Se o processo está desorganizado, a tendência da empresa é contratar mais pessoas porque não está dando tempo. Perfeito. À medida que eu organizo o processo, eu consigo fazer mais com menos pessoas. Né? E o processo organizado custa muito menos do que você ampliar o time e aumentar o seu custo de folha de pagamento. Show de bola. Não, fantástico. Desenhar o processo vai me dar a oportunidade de refletir sobre cada uma das etapas. Refletir sobre cada uma das etapas vai me fazer poder melhorar
aquela etapa para ter um melhor resultado no processo como um todo. Perfeito. Vamos voltar lá para minha fábrica, então, para a gente ir avançando. Entendi. Então, o que eu tenho que fazer é pegar meu líder de produção, talvez pegar a equipe também, para a gente entender tudo o que se faz na Sim. área de produção. Perfeito. Então como é que funciona na área de produção? Primeiro, receber os pedidos. Segunda etapa, separar os pedidos por tipo de material. Por tipo de material, por tipo de matéria-prima, medidas E prazo de entrega. e prazo de entrega. Legal. Terceira etapa, encaminhar para O PCP. o PCP. Aí montar o planejamento de Montar o produção. planejamento de produção. Encaminhar o planejamento para a área produtiva. Perfeito. Então, eu vou ter Fazer o desenhar setup das máquinas. até chegar a etapa lá de conferir matéria, conferir, tal, entregou para a Exatamente. expedição. Então, eu vou ter Exatamente. desenhado todas as etapas. Então, você, Denise, está me falando que se eu tenho um desempenho de time aquém do esperado e quero chegar a um time de alta performance, primeiro eu desenho o processo completo do que aquela área deveria fazer. Perfeito, perfeito. Porque assim, eu vou desenhar o que a empresa precisa. Uhum. A maneira que a área pode dar um melhor resultado. Aí, na sequência, eu analiso quais são as funções das pessoas, como é que aquelas atividades estão distribuídas. Legal, então eu fiz isso, tá? Você me falou para fazer isso, tá aqui, Denise, ó. Aqui, ó, processo produtivo é isso aqui. E aí, Sim. qual que é a próxima etapa, então? A próxima etapa é a gente analisar a estrutura de cargos da área. Tá. Você tem operadores de máquina, você tem operadores de corte. Então, uma equipe corta a mesa, outra equipe pinta a mesa, enverniza a mesa, outra equipe monta a mesa. Então, nós vamos seguindo esse processo e definindo qual é a parte de cada um. Então, numa situação comum, você pode ter no começo uma pessoa que corta a mesa e já enverniza a mesa e depois passa para um outro montar. Será que com esse volume de trabalho não seria melhor a gente ter uma equipe que corta e uma equipe que enverniza ou que faz o laqueado e depois uma outra equipe que monta? Uhum. O que vai dizer o que é melhor para a sua empresa é o volume de trabalho. Tá. É a forma como se organiza o processo e o volume de mesas que você tem que construir. Legal, então, beleza. Fiz a primeira etapa, desenhei todos os processos. Agora o que você está me falando é que dentro de todas essas etapas, dentro de todas essas atividades dentro do processo, eu vou definir qual cargo faz o quê. É isso? Perfeito, exatamente. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu tinha falado que tem que receber os pedidos e separar pedidos. E enviar os pedidos... organizar os pedidos e enviar os pedidos por PCP. Então, por exemplo, quem vai fazer isso é o meu auxiliar de produção. Quem vai separar os pedidos, o pessoal de vendas, por exemplo, você pode definir para os seus vendedores que esse tipo de pedido vai para um lugar, esse tipo de pedido, que você já pode separar no teu sistema. Olha que legal. Então, só no fato de eu ter desenhado o processo, eu já enxerguei uma oportunidade de otimizar a minha equipe. Com certeza, porque se o vendedor está ali, Uhum. ele está vendendo para o cliente, vende uma mesa redonda, então isso aqui eu ponho nesse pedaço do sistema. Eu mando você pode ter pastas, enfim, né, separar os pedidos na hora da venda já. Legal. Vendeu esse, vai para lá, vendeu esse, vai para cá, vendeu esse, vai para cá. Perfeito. E aí, olha que legal. Você nem estava planejado, mas olha como vai avançando. E aí, então, eu separei todas as etapas da produção no cargo. Então, essa é a segunda etapa. Aí, com o processo desenhado, aí você vai analisar. Eu tenho que ter alguém aqui, uma pessoa para separar os pedidos, né? Porque essa é uma etapa do processo. Eu posso contratar uma pessoa só para fazer esse trabalho ou não. Eu posso olhar para o meu processo de vendas e falar, pode ser a última etapa do processo de vendas, já distribuir isso de uma forma separada. Aí eu não preciso de uma pessoa para fazer essa etapa do processo. Percebe? Perfeito. Então, a partir do desenho do processo, você inclusive pode dimensionar o seu time. Eu não preciso de uma pessoa aqui. Então, isso vai direto para o PCP. O PCP planeja e manda para a produção. Aí, qual a primeira etapa da produção? Eu tenho que separar os materiais de acordo com o planejamento. Então, você tem uma equipe de operadores.
Os operadores saem lá tudo separando o material, um tromba com o outro. Não, é melhor eu pôr um auxiliar de produção aqui, que separa os materiais e deixa o tempo para atividades mais complexas, que é fazer o setup de máquina, demanda um operador mais maduro, com mais experiência. Eu não vou ocupar o tempo dele separando materiais, porque ele pode estar lá no processo produtivo, produzindo com maior rapidez, Uhum. produzindo maior volume e que vai me permitir entregar mais rápido para o cliente. Então, aqui cabe, nessa etapa do processo, uma pessoa para separar os materiais e colocar cada material na sua linha de produção. Olha, sabe quem vai adorar isso? O João. O João vai adorar isso aí. Porque o João, 30 anos de experiência, começou comigo, sabe tudo de tudo, só que gastava 3 horas por dia só escrevendo material, só escrevendo pedido e separando pedido. E ainda separava errado. Agora que você me ajudou a organizar isso aqui, o João tem 3 horas do dia para fazer o que ele deveria fazer. Que é acompanhar o time, entender quem tá com problema, quem tá com dificuldade e tal. Pô, o João vai gostar muito, viu? Ele sempre falou que podia me ajudar mais e não tinha tempo, agora vai poder me ajudar com quem te ajudar. Agora, olha só, a tua empresa está crescendo, o volume de pedido está aumentando. Então, você tem lá uma linha de produção. Não, eu tô rico. E vai ficar mais ainda. Ai, que bom, graças a Deus. Você tem lá a sua linha de produção e aí você já organizou o seu processo de maneira que, hoje nós vamos fabricar a mesa retangular, né? Todo o planejamento é para eu aproveitar aqui o mesmo setup de máquina, o mesmo tipo de material, a mesma medida, enfim. Agora a tua empresa está crescendo e cresce mais ainda. Eu olho para esse processo e eu estou perdendo, porque um dia eu faço um setup de máquina para produzir um tipo de mesa, mas eu tenho vários tipos para entregar no mesmo prazo. O que eu faço? Eu posso montar linhas de produção. Sua empresa está crescendo, você tem mais pedido, você pode faturar mais. Aí eu monto uma linha de produção de mesa retangular, uma linha de produção de mesa redonda. Pronto. Então eu já vou produzindo 2 tipos de pedidos ao mesmo tempo. Eu posso ter um volume maior de material pronto para entregar para o cliente. E assim, mas com o processo organizado, percebe? Se o meu processo está todo bagunçado, como no começo, o João se virando de todos os cantos, você não consegue otimizar. Não, eu tô achando fantástico, tá? Olha os ganhos que a gente já teve em poucas etapas, tá? Porque a gente só desenhou o processo, otimizou o processo e separou por cargos. Só nisso, o que já aconteceu? Eu já coloquei as caixinhas do lugar, né? Já eliminei funções que talvez eu tava tendo e não precisava, que é a questão de separar os pedidos. Não, já vai direto lá já vai direto do time de vendas pro PCP e tal. Uau, olha o quanto que eu já economizei aqui, né? Já ganhei o tempo do João para coisas mais estratégicas. Então, imagina aí, você empresário tá lá com um colaborador que tem capacidade de te ajudar em questões estratégicas, preso em coisas operacionais, simplesmente por desenho de processo. Simplesmente por isso. E também a questão da economia de custo de folha de pagamento, né? Exato. Porque, de repente, você, num ambiente desorganizado, o volume cresce e as pessoas ficam por aqui, né? De trabalho. Aí tem que contratar mais gente. Mas muitas vezes não é uma questão de contratar mais gente. Exato. Mas é de otimizar processo e executar mais com o mesmo time. Perfeito. E aí ainda você me falou de ganho, provavelmente o meu índice de perda vai cair. Muita melhoria A margem vai subir, né? A margem de contribuição de cada produto, porque você vai ter um custo menor, com uma eficiência maior de operação. E a gente está falando no processo produtivo, Lucas, mas isso acontece em todas as áreas. Sim. Você pode, esse exemplo que eu dei da área de atendimento, né? Que a Chorus é uma empresa de serviço, de tecnologia. Mas você pode ter essa otimização numa área financeira, você pode ter essa otimização numa área de logística, você pode ter essa otimização na área de RH, na área de logística, expedição, tudo. compras, em todas as áreas, porque essa dinâmica é a mesma. Todas as áreas precisam gerar um resultado para a empresa. É esperado das áreas que tenham um papel, uma parte do resultado que depende delas. E para ela dar esses resultados, ela tem uma porção de processos. Cada processo é responsável por um pedaço do resultado da área.
Então, à medida que eu organizo esses processos, nós podemos trabalhar com maior eficiência, maior eficácia, trabalhando um volume maior, com menos contratações em todas as áreas. Perfeito. Então, vamos avançar, porque assim, já entendemos muitos ganhos em poucas coisas que a gente fez. E aí, olha como nós estamos transformando um time que desempenhava pouco para um time que vai desempenhar muito, né? Então, beleza. Fiz o desenho do processo, fiz as otimizações do processo, separei por cargos. Entendi, viu, Denise? Eu tenho 5 cargos aqui na minha produção. Perfeito. Tá? São 5 cargos aqui que conseguem dar conta de todo esse processo. Tá? Eu tenho 2, 3 pessoas em cada cargo, mas são 5 cargos aqui que dão conta, tá bom? Próxima etapa. Próxima etapa é você definir o resultado, né? Na hora que você definir processo, você já define o resultado esperado daquele processo. Tá. Por exemplo, o resultado do processo produtivo é o seu produto montado, pronto para expedir para o cliente. Tá. E montado dentro de um determinado prazo e dentro das especificações. Então, só nesse processo, eu já tenho indicadores. Eu tenho indicador de qualidade do produto, e eu tenho indicador de prazo, e eu tenho indicador de volume. Quantas mesas são produzidas num determinado período de tempo. Certo. Tá? Então, esse resultado é o resultado do processo. É indicador, são indicadores de resultado do processo. Que toda a equipe que participa daquele processo é responsável, deve ser avaliada por esse resultado. Ok. Porém, eu tenho indicadores de percurso desse processo. Então, a qualidade da matéria-prima separada vai impactar no meu processo produtivo. Então, aqui nessa etapa do processo, se eu tiver peças, por exemplo, eu separei o auxiliar lá, separou várias placas de mogno e colocou uma de carvalho lá no meio. Tá. E aí, isso vai impactar o processo produtivo, porque se alguém não detecta esse erro, vai chegar lá no fim, você vai ter mesa de mogno e mesa de carvalho, eu falei, né? Eu esqueci. Então, olha só, aqui eu tenho um indicador de percurso. Então, tem que ter uma qualidade na separação. E aí, com isso, eu já defino o desempenho de quem executa o processo. Perfeito. Lá na avaliação de desempenho do auxiliar de produção que faz a separação, esse é um indicador de desempenho desse cargo. Legal. Entendeu? Só vou dar um pause aqui, que agora nós demos um sprint tremendo. Tá dando muito trabalho para mim, Denise, pelo amor de Deus. Eu sou um empresário que eu tenho muita coisa para fazer, Denise, e tal. Obrigado, mas calma aí, deixa eu respirar um pouquinho. Pronto, respirei. Mas aí, menino, quem vai fazer isso são os seus gestores. Ah, não sou eu que vou fazer. Ai, ufa, ainda bem. Quem tem que montar toda essa dinâmica é o seu gerente de produção. Quem tem que Ele montar... precisa trabalhar mesmo. Eu pago bem, ele precisa trabalhar mesmo. E trabalhar certo. Porque muita gente trabalha muito. Né? Trabalha muito... Tá correndo lá atrás de resolver. Para todo lado, mas o trabalho não está organizado. Né? E esse é outro problema que a gente enfrenta nas empresas, quando a gente vai estruturar toda essa organização para montar uma gestão de pessoas orientada a resultados, é comum as pessoas não terem tempo. Por quê? Porque estão correndo de um lado para o outro. Desculpa. E não tem tempo. Vou te interromper de novo, mas você falou gestão de pessoas orientada a resultados. Eu fico imaginando quem está aqui há 34 minutos acompanhando a gente nesse episódio. Agora acho que a pessoa está entendendo a diferença da gestão de pessoas orientada para resultados da gestão de pessoas que, geralmente, do estereótipo do que é a gestão de pessoas na... Perfeito. Né? Gestão de pessoas do aniversário, gestão de pessoas da folha de pagamento, da admissão e demissão. Olha como gestão de pessoas é muito outra ampla, coisa, né? Muito ampla. Não, é para melhorar resultado de empresa. Sim. Ô, Lucas, é muito comum que, tradicionalmente, a gestão de pessoas seja muito vista como uma coisa do RH. Primeira coisa errada. Segunda coisa, a gestão de pessoas caminha ao lado da gestão organizacional. Assim como uma linha paralela, quando deveriam estar juntas. A gestão de pessoas é a mesma coisa que gestão de negócios. Quando eu estou gerenciando um processo produtivo, é a gestão das pessoas que executam esse processo
que vai me fazer melhorar o processo produtivo. Só se pensa em coisas burocráticas, como você falou, de folha de pagamento, tal, e bem-estar do colaborador. E bem-estar do normalmente colaborador. as únicas coisas que pensa quando Perfeito. fala de gestão de pessoas, Mas né? olha só, olha como a base de organização do trabalho sobre o É gestão processo, de com pessoas. base em processos, ela trabalha o bem-estar do colaborador. Com certeza. Porque não tem colaborador que se sinta bem num ambiente caótico, onde ele não sabe exatamente o que é esperado dele. Não tem onde bombom que salva. Não tem bombom, não tem festinha de confraternização que salva. Né? Então, a primeira coisa a se pensar para dar um ambiente saudável para as pessoas é a organização do trabalho. Uhum. É uma definição clara do que é esperado de cada um. Isso dá segurança, dá confiabilidade, dá conforto. Quantas empresas não montam pendurados no espaço, cibernético ou não, Uhum. um processo de avaliação? Você avalia o quê? Você avalia o quê? Uhum. Aí o RH, com toda boa vontade, vai lá e define, vai perguntar para o colaborador o que ele faz, como é que ele faz, vai definir ali competência, bota num formulário e aí o gestor começa a fazer essa atividade como um trabalho que o RH dá para ele Sim. e que toma tempo do dia a dia dele, que ele podia estar na operação, quando deveria estar na gestão Uhum. da equipe. Mas, o que eu quero dizer com isso? Se você começa organizando o trabalho, fica claro para as pessoas o que é esperado delas. Uhum. Elas podem produzir melhor e, com isso, serem reconhecidas. O Sim. reconhecimento genuíno. Ela vai se sentir importante, porque Uhum. ela está executando uma parte de um processo e ela sabe que essa parte é importante para esse processo dar esse resultado. Então, ela se sente responsável por aquele resultado. Legal. E fica claro que eu estou fazendo este pedaço e a minha contribuição é essa. Cara, isso faz uma diferença enorme Brutal. no engajamento do time, na produtividade do time. Então, você organizar dentro do método que a gente propõe é benefício para todo mundo. Não, com certeza. Eu acho que está muito clara a diferença da metodologia da gestão de pessoas dos gestores de resultados, porque eu tô até pensando assim, se alguém pegou só se alguém mandou esse link, se alguém pegou esse link, tá? O link desse episódio, mandou para alguém e falou assim, olha, veja aqui esse podcast sobre gestão de pessoas. Talvez a pessoa vai assistir. Não, mas certeza que eles estão falando de gestão de pessoas? Não é? E sim, estão falando de como usar melhor o recurso do tempo de cada um dos seus colaboradores. Exatamente. É extrair do seu ativo mais importante o melhor desempenho que ele pode dar. Exato. Então, vamos voltar lá para minha fábrica, então? Vamos. Eu já tô vendo aqui, pelo andamento, que nós não vamos esgotar esse assunto nesse episódio. É muito grande. Mas a gente dá os primeiros passos, uma base, uma visão geral do que fazer. Como sair de um time desorganizado para um time de alta performance. Vamos chegar lá. Então, beleza. Bom, deixa eu ver se eu lembrei tudo que eu já fiz. Se eu vou lembrar tudo que eu já fiz. Eu já desenhei o processo das áreas. Nós usamos o exemplo aqui da produção, mas eu fiz isso para todas as áreas. Já picotei esse processo para entender quais cargos eu preciso e agora eu sei que cargo faz o quê. Sim. Então, legal. E você sabe qual cargo deve entregar o quê. É aí que você vai garantir o retorno do investimento que você faz em salário. É aí que você vai poder investir o seu dinheiro na folha de pagamento e não gastar mal o seu dinheiro na folha de pagamento. Porque à medida que você sabe o que cada colaborador deve fazer e o que cada um deve entregar, à medida que ele entrega o que é esperado dele, você está tendo o retorno do salário que você pagou. E à medida que esse colaborador entrega acima, você está investindo na bolsa, em ações. Porque você tem um retorno maior. Perfeito. E você vai saber aonde você desperdiça o dinheiro. Mas aí vem outro processo de gestão de pessoas, que é a avaliação do desempenho. Não, mas calma aí. Já vamos chegar na avaliação, que eu não fiz isso ainda. Você ainda não me mandou fazer isso aí. Vamos lá. Então eu já desenhei o processo, separei nos cargos, entendi qual que é a entrega final que esse processo deveria ter, com indicadores. Indicadores de entregas parciais. E aí eu transformei isso em indicadores de entregas parciais em cada uma das etapas. Sim. Então, agora eu já sei
qual que é o indicador da área, qual é o indicador do cargo. Isso, o resultado da área é quando todos os processos da área, qual o objetivo da área produtiva, né? O resultado da área de produção é o produto pronto para entregar para o cliente. Qual é o resultado esperado da área de logística? É o produto entregue com qualidade, dentro do prazo, lá nas dependências do Perfeito. cliente. E aí, Então, cada área tem o seu objetivão, o seu resultadão, que vai culminar a partir do desempenho dos processos que compõem aquela área. Então, eu tenho o desempenho de processo, o desempenho humano, porque eu vou alocar as atividades dos processos para os cargos. Então, eu tenho o desempenho das pessoas, afetando positivo ou negativamente o resultado do processo, que afeta positivo ou negativamente o resultado da área, que afeta positivo ou negativamente o resultado do negócio. Por isso que eu tenho que atuar na gestão das pessoas. Sim. Porque o desempenho das pessoas afeta o resultado de processo, que afeta o resultado de área, que afeta o resultado do negócio. É simples, é muito óbvio. Fantástico. Então agora eu já sei que, por exemplo, o meu auxiliar de produção deveria separar os pedidos, não, né? As matérias-primas. Separar matérias-primas com índice de erro máximo tal. Já tem todos os indicadores ali, né? Entrega no prazo de 95% e tal. Já tenho todos os indicadores ali do que ele deveria fazer e como ele deveria entregar. Beleza, já tenho tudo isso. Já estou em outro planeta comparado a 30 minutos atrás. E agora, qual que é o próximo passo? Todos esses passos que a gente definiu até agora, você está definindo o que a empresa precisa que as pessoas façam, o que a empresa precisa que as pessoas entreguem e o que é necessário saber em termos de conhecimentos, habilidades, comportamentos, para executar o que precisa ser executado e dar o resultado que precisa ser gerado. Tá. Isso é o ideal. Italiana, eu fico falando aqui, eu fico mexendo faz com a parte, mão. é isso mesmo. Então, até agora nós definimos o que é o ideal, o que a empresa precisa que as pessoas façam, entreguem e o que elas precisam ter de conhecimento e habilidade. Na verdade, assim, Agora, só um pause, tá? Eu acho que a gente definiu, desses 3 pontos, eu acho que a gente definiu o que ela deveria fazer, o que ela deveria entregar. sim. Aí me vem Aí, esse insight do que ela isso. deveria saber para entregar aquilo. Na hora que eu defino os processos, eu defino esses 3 elementos. O processo tem vários elementos, Ah, tá? tá, ok. Mas para a gestão de pessoas, eu vou definir a sequência de atividades, os resultados que o processo deve gerar, porque vai me permitir definir indicadores, e os conhecimentos e habilidades necessários que o ok. processo demanda. Tá. Então, a hora que eu aloco as atividades dos processos nos cargos, que eu defino a parte, o indicador do processo, que vai me servir para avaliar o desempenho de cada colaborador, eu já defino os conhecimentos que ele tem que ter. Né? Então, eu tenho os conhecimentos necessários para o processo, dependendo da parte do processo que cabe para o cargo da pessoa, eu vou saber quais conhecimentos eu tenho que ter, essa pessoa tem que ter. Porque é isso que vai me orientar no recrutamento e seleção, é isso que vai me orientar nos processos de avaliação, é isso que vai me orientar nos processos de treinamento e desenvolvimento. Meu Deus. Fantástico. Então, vamos voltar lá para o meu auxiliar de produção, que deveria separar a matéria-prima. Sim. Vamos pegar só esse processo. Então, se eu sei que ele tem que separar matéria-prima, que é tipo de madeira, vamos falar só do tipo de madeira. Vou simplificar ao máximo só para continuar a didática do exemplo. Mas se ele vai separar o material por linha de produção, vamos considerar aqui que a sua empresa já cresceu e a gente tem uma linha de produção de mesa redonda, um processo de produção de mesa quadrada, retangular. E os tipos de madeira lá? E lá na frente, os tipos de madeira. Tá? Então, ele tem que ter um conhecimento de leitura de desenho técnico, por exemplo, porque o planejamento, o PCP manda os desenhos com as dimensões. Então, ele precisa entender essa leitura e conhecer as características dos materiais que ele tem. Isso, ele tem que saber que o mogno é mais escuro, ele tem que saber a ranhura, não sei o que, tal. Exatamente. Legal. Tá? E isso são os conhecimentos no nível mais explícito, tá? Sim, perfeito. Estamos simplificando para a didática. Sim. Top. Fantástico. Aí tem que ter a habilidade de gestão do tempo,
Foco ele e tem que concentração. concentração. Aí você vai juntando. Então, por exemplo... Mas é o que o processo demanda, tá? Não, mas fantástico. Eu já vou viajando, porque eu tô gostando demais desse exercício que a gente tá fazendo. Então, olha só. Aí, com a clareza que isso me traz, aí você falou, vai impactar o recrutamento e seleção. Se o cara chegar lá na entrevista e fica se distraindo o tempo todo, tá pronto, já sei que não serve para esse cargo. Aí vem a parceria do RH. Uhum. O RH, ele tem testes, tem elementos que permitem que eles avaliem a parte comportamental do candidato, tá? Uhum. Então, a gente tem que avaliar a parte comportamental da função e a gente tem que avaliar a parte comportamental da cultura organizacional, né? O alinhamento desse profissional com os valores da empresa, né? Com os comportamentos que a empresa valoriza e com as habilidades e comportamentos requeridas da função. Uhum. Então, aqui eu tenho a parte do C, da competência, né? O que chamam de chá, Uhum. O conhecimento, as habilidades e os comportamentos e atitudes e comportamentos. E tudo isso tem que ser aplicado na execução das funções para gerar o resultado. Percebe? Sim. E tem por aí, Lucas, um método que muita gente já se encantou, eu inclusive no passado, que é a gestão por competências. Então, gerenciar, né, fazer todos os processos de gestão de pessoas baseados em competências. Mas competências, conhecimentos, habilidades são meios. Eu tenho que gerenciar por desempenho, eu tenho que gerenciar por resultado. Porque a competência é simplesmente um meio. Se a pessoa tem conhecimento, habilidade, atitude, isso só vai ter valor se esse conjunto gera um resultado, executa o processo de uma forma eficaz e ajuda a empresa a alcançar resultado de processo, de área e de negócio. Você tem um exemplo do que seria uma diferença prática, assim, do que faria alguém de gestão por competência e o que faria alguém de gestão por resultado? A gestão por competências, por exemplo, monta um plano de remuneração por competência. Então, se a pessoa adquire uma determinada competência, ela já tem um aumento salarial. E aí você define funções, então os cargos são todos baseados em competências, o processo de remuneração baseado em competências. E competência, ela é importante porque as pessoas precisam de conhecimentos e habilidades para executar suas funções, para executar as funções dos processos, mas ela não é a coisa mais importante. Ela é um meio. O que mantém a empresa em pé é resultado. E o processo, o método de gestão por competências, ele é muito subjetivo. Né? Me deu essa impressão quando você estava falando, mas ainda vai ficar subjetivo. É muito subjetivo. Então, quando a gente liga conhecimento, habilidade a processo e a resultado de processo, aí eu ligo todos os elos necessários para levar as pessoas a alcançar os resultados do negócio. Eu conecto todas as ações de RH a resultado de processo e resultado de negócio. Eu vou te fazer um desafio agora. Esse vai ser difícil, tá? Porque assim, conseguimos detalhar. Eu acredito que se alguém pegar isso aqui como um playbook, assim, fala assim, tá bom, vou implementar amanhã, vou começar amanhã, vou chamar meu líder, vou fingir que ele é o Lucas e vou fazer esse negócio acontecer. Eu acredito que ele vai ter resultados surpreendentes. Com certeza. Porque nós detalhamos bem, né? Vamos desenhar o processo, separar o processo por cargo, colocar indicador da área, transformar em indicadores. Aí desses indicadores eu descubro quais são os conhecimentos e habilidades que ele precisa para desempenhar essa função. Baseado nisso, eu faço um processo de seleção que combine com isso, eu faço um processo de treinamento que combine com isso. Já tenho muita coisa para fazer. Aí, só voltando para organizar a cabeça dos nossos espectadores. Ok. Então, eu defini o ideal para a empresa. Quando eu defino o processo, resultado de processo, conhecimentos e habilidades requeridos dos processos, e aí eu distribuo isso para os cargos, eu estou definindo o que a empresa precisa. Ok. Tá? A segunda grande área da gestão de pessoas é o plano de remuneração, plano de cargos e salários. Ok. Então, nesse plano, eu vou definir
quanto a empresa paga por aquilo que ela precisa. Porque agora eu já sei o que cada coisa traz de retorno, eu consigo fazer um plano que faça sentido. Isso. E esse plano de cargos e salários, no modelo que a gente pratica, ele vai considerar a complexidade dos processos que a pessoa executa, a complexidade das funções que foram atribuídas para o cargo, versus a prática salarial de mercado. Ok. Então, tem uns cálculos estatísticos aí que a gente correlaciona essa variável interna com uma variável externa e montamos uma tabela salarial, que é onde vai nortear o RH, a empresa, o financeiro, a definição de salários. Que faz uma diferença brutal, né? Que faz e organiza isso de maneira que a empresa tem muito mais controle sobre a gestão do custo de folha de pagamento. E outra, conversando com algumas áreas de RH, né? O que algumas relataram, alguma coisa assim também. Como a nossa definição de cargos não tá ok, a pessoa acaba fazendo coisa mais complexa na prática do que o que tá escrito. Nunca assim, dificilmente o que você define no cargo, nesse método tradicional de entrevistar as pessoas e o líder validar o que foi entrevistado, isso é frequente. O que está escrito ali não corresponde à realidade do dia a dia. E aí essa pessoa fala Porque assim, não está ligada com o processo. Aí a pessoa fala assim, eu tô ganhando pouco. E aí o que acontece é que para essa determinada função, eles relataram, isso é caso real, tá? Sim. Relataram que ninguém parava ali. Ninguém parava nessa função, porque fazia coisa difícil pra caramba, recebia pouco, a pessoa não parava ali. É verdade. Então olha quantas coisas nós resolvemos nesses 52 minutos, assim. Quantas dores foram solucionadas nesses 52 minutos? Lucas, e como você dá o dimensionamento do que é esperado do cargo, a pessoa, ao executar, ela vai ter uma consciência maior se ela está executando ou não. Quando você não tem processo organizado e define com base no método tradicional, tem um mundo de atividades ali que a sensação das pessoas, mesmo que aquelas atividades não sejam tão necessárias, né? Mesmo que ele dê loopings, né? Que o processo não esteja organizado, a sensação das pessoas é que elas executam muito, elas fazem muita coisa. E vai ver, até fazem, né? Porque o trabalho não está organizado. É o exemplo que a gente deu do seu João, eu não sei nem se foi nesse episódio que eu falei disso, daquele gerente administrativo que vai para vendas, que vai para logística. Também. Não, acho que foi no anterior. Então, a sensação que ele tem é que ele está fazendo muito, e está mesmo. Aí ele vai pedir um aumento. Só que o desempenho dele está muito aquém do esperado, porque ele toca em vários instrumentos, em várias bandas. Né? Mas não e traz não toca com excelência em nenhum deles. Né? Então, a sensação que ele tem é que ele merece um aumento, porque ele faz muito, e faz mesmo. Só que a empresa, ela já está pagando para ele por um trabalho que não está sendo realizado com excelência, embora ele tenha vontade. A minha vontade é... Gente, por favor, compartilhem esse episódio aqui. Isso aqui vai... Eu acho que salva algumas empresas um episódio desses, assim. Salva mesmo, real. Não salva. E aí eu vou para a terceira parte, tá, Lucas? Tá. Só pra gente finalizar aqui. Eu vou pedir pra você resumir bem essa terceira parte, porque daí a gente já tá com 53 minutos de episódio. Resume bem essa, porque pra mim tem um gancho aí importante pra gente fazer no final. Pra quem acompanha até agora, vai ter uma boa ajuda pra conseguir implementar tudo isso. Perfeito. Então, a gente definiu processos, atividades e responsabilidades dos cargos, e que é o ideal, o que a empresa precisa. Definimos o plano de cargos e salários, que é o quanto a empresa vai pagar para cada cargo. Definimos ali as trilhas de carreira, quanto cada cargo vai ganhar na evolução. Então, evolui na carreira, evolui no salário. Isso dá para as pessoas uma sensação de evolução. Mas eu defini o que a empresa precisa e o quanto ela paga. A outra parte importantíssima, que é o coração da gestão, é a avaliação contínua e feedbacks contínuos. Aqui eu sei o que avaliar, eu sei como dar os feedbacks. Então, além de deixar claro para as pessoas o que é esperado delas, a gente deixou claro para as lideranças o que esperar do seu time. Isso dá muito mais subsídio para o líder fazer essa gestão cotidiana
do desempenho das pessoas, dar feedback sempre que for necessário. Isso é a gestão do real. Então, eu tenho o ideal, o que eu preciso, e o real, o que eu tenho. E o líder consegue trabalhar muito melhor na gestão do que tem, porque eu tenho o parâmetro definido do que eu preciso. E eu consigo avaliar muito melhor, dar muito melhores feedbacks e fazer essa avaliação no cotidiano. E depois fechar essa avaliação no final do ciclo, como a gente faz com a Fantástico, contabilidade, tá? fantástico. E daí, a partir dessa gestão, dessa avaliação cotidiana, o líder consegue melhorar a performance do time, o líder consegue melhorar processo ainda mais, né? Porque uma coisa está organizada, se ela está organizada, você consegue fazer melhoria contínua. E daí você extrai as necessidades de treinamento. É outro grande subsistema de gestão de pessoas. O que Exatamente. está deficiente, eu preciso trabalhar, eu preciso treinar para melhorar a performance das pessoas, melhorar a performance de processo, melhorar a performance diária, performance do negócio. E a gente fecha o ciclo da gestão de pessoas. O que a empresa precisa, quanto ela paga, como ela gerencia para aquilo que ela precisa acontecer de fato e o que ela precisa treinar, desenvolver para as pessoas performarem cada vez melhor. E aí aquele time que era um time desorganizado, com desempenho abaixo do esperado, agora se tornou um time de alta performance. De alta performance. E aí me lembra daquela conversa que a gente teve há um tempo atrás, né? Quando você me contou toda essa metodologia, e a imagem que me veio à mente foi daquele filme O Homem que Mudou o Jogo, né? É isso aí. Vamos mudar o jogo. Porque nesse filme, eu não sei se você assistiu, né? Nesse filme é aquele personagem do Brad Pitt, que esse é baseado em fatos reais mesmo. Fatos reais. Esse é baseado em fatos reais mesmo. Que era general manager de um time de beisebol pequeno, com recursos limitados, então estavam acostumados a contratar jogadores medianos, ruins e tal, e nunca tinha resultado. Na verdade, eles contratavam e desenvolviam esses jogadores e perdiam para os times maiores, né? Isso, perfeito. E perdiam. Eu tô precisando assistir de novo, porque além de tudo é um filmaço. Muito bacana. Aí ele achou um matemático lá que conseguiu fazer um algoritmo para mostrar exatamente quais eram os números de rebatidas, corridas e tal, que precisava para o time ser campeão. Transformou esse algoritmo em o que eu preciso de cada jogador. Aí, com esses dados objetivos de desempenho, foi lá e contratou jogadores que eram rejeitados, que eram... Eles conseguem enxergar no perfil da pessoa, avaliando o desempenho. Então, se você lembrar bem, esses algoritmos, né, que o matemático desenvolveu, foi com base na avaliação do desempenho desses jogadores. Sim. Né? Ele cara tem uma média de corrida tal. Deles, eles correm então para a gente ter, aí chegar no outro patamar, né, da gente estudar como é que o time funciona e onde a gente pode melhorar o time, porque essas pessoas eram trazidas, né, com as deficiências e eram treinadas, né, naquilo que elas performavam bem para performar melhor, e isso só foi possível porque eu tenho a medida do desempenho das pessoas. É esse ponto. É essa medida que vai dar para a gente dados reais, né? E assim, só um exemplo, Lucas, que é emblemático, o RH acaba fazendo esse processo de uma forma mais subjetiva e gerando dados. Só que esses dados que nascem de fontes subjetivas, eles não são críveis. É difícil você tomar uma decisão em cima desses dados que são subjetivos, que são extraídos de uma opinião, de uma percepção, né? E acontece que a diretoria não acredita, e com razão, nesses dados, e esses dados, você tem uma trabalheira para fazer avaliação, para fazer feedback, para montar esses dados que não são confiáveis. E mesmo aqueles que são críveis, tá bom, e o que eu faço com isso? Como que eu transformo isso em ações? Eu vou transformar isso em treinamento, eu vou transformar... Cara, se você não tem essa base comum... Você até tem como fazer isso, mas de uma forma desconectada... do objetivo. Dos resultados do negócio. O que a gente propõe aqui é que tudo nasça do processo, do resultado que o processo tem que dar, e aí sim nós vamos trabalhar avaliação das pessoas, treinamento das pessoas, remuneração das pessoas, tudo ligado com processo, resultado de processo,
resultado de área e resultado de negócio. E aí, fechando o exemplo, né? Então, daí ele conseguiu contratar com recursos limitados, com pouco dinheiro para contratar, conseguiu contratar um time que foi campeão, porque cada um fazia ali o que precisava ser feito para o resultado final. Então, quando você me contou essa metodologia, né, eu falei, cara, é isso, você é a mulher que mudou o jogo. Você é a mulher que mudou o jogo. O que antes era subjetivo na gestão de pessoas, né? Aquele cenário de, porque ele é bom. Não, agora é tudo objetivo. Eu consigo colocar dados reais e conectados ao resultado da empresa para todos os cargos e ter toda essa cadeia de desenvolvimento que você falou. Então, fantástico. Espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que você coloque em ações tudo isso. E tem um facilitador. A Denise contou, né? Você contou, né, Denise, que você, quando desenvolveu toda essa metodologia, percebeu a dificuldade de aplicá-la na prática por falta de ferramenta, né? Ferramenta, conhecimento. Então, quando você vai trabalhar junto com as lideranças, primeiro você tem que preparar, porque existe uma dificuldade, você acredita, dos líderes de montarem os processos Acredito. das próprias áreas. Uhum. E aí tem outro fenômeno, né, que a gente vai tratar no outro episódio, que é o preparo da liderança e quem colocar na posição de liderança. Não, Porque isso perfeito. faz toda a diferença. E aí, você contou, né, que quando você percebeu isso, não, preciso criar um sistema. Então, hoje o sistema Chorus, ele é baseado exatamente nessa metodologia que você falou, né? Qualquer empresa pode montar os seus processos de gestão de pessoas lá dentro. Mas quando a gente monta dentro da metodologia baseada em processos, o efeito é outro, né? Eu vou gerar dados que realmente abastecem a empresa para montar os seus algoritmos, para a gente melhorar a performance da gestão de pessoas. E algoritmos aqui no sentido figurado, né? Porque para as pessoas não pensarem que a partir disso as empresas têm que montar essas fórmulas matemáticas. Não, você vai ter dados consistentes para trabalhar melhor um treinamento, para olhar para uma pessoa e enxergar nela um potencial gestor futuro, para você treinar, desenvolver essa pessoa para render melhor numa outra posição. Você vai ter dados consistentes para melhorar a performance do time, para apertar os parafusos e definir onde você tem que mexer para vender mais, para atender mais clientes, para ter um processo financeiro melhor, para ter um processo de entrega melhor, para atender melhor os seus clientes, para gerar mais resultados, para faturar mais, para crescer o seu negócio. Para ser feliz. Para ser feliz. Para poder tirar férias. Para poder tirar. E tal, tudo isso. Então, você que assistiu até agora, se você quer conhecer esse sistema, que é a melhor ferramenta para implementar a metodologia que você aprendeu até agora, tem um link aqui, tem um QR Code aqui também na tela. Agenda sua apresentação. Nosso time de especialistas, o time de especialistas da Chorus aqui vai atender você e te mostrar como que essa ferramenta, como que esse sistema automatiza boa parte de tudo que você viu até agora. Então, Denise, muito obrigado por mais um episódio aí. Acredito que esse aqui, eu acho que foi o melhor episódio que a gente já fez até agora. Acho que melhor que esse é só os próximos. Só os próximos. Só os próximos. Cada um melhor do que o outro. Então, muito obrigado você que acompanha até aqui. E se você acompanha até aqui, pode seguir também a Denise nas redes sociais, está compartilhando muito conteúdo aqui no YouTube, lá no Instagram também. Curta, se você tem alguma dúvida, comente aqui também, ouça o que você achou desse episódio até agora e encaminhe para as pessoas que precisam ter uma ajuda tão qualificada quanto a que você teve aqui até agora. E, afinal, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Perfeito. Vamos compartilhar conhecimento e contribuir para que as empresas obtenham cada vez mais a alta performance das suas equipes.